dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos a abrir suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. A gente está chegando no final já dessa revista, que o tema dela é a Batalha Espiritual Continua. Ela é baseada no livro, se você se interessar mais sobre esse tema, é baseada no livro do pastor Augusto Nicodemos Lopes, que se chama O que você precisa saber sobre batalha espiritual. Então, todas essas lições que nós tivemos aqui é baseada nesse livro, há sermões dele também, dos quais foi escrito esse livro. Então, se você tiver interesse em conhecer mais sobre esse tema, além daquilo que nós já estudamos aqui ao longo de todas essas 13 lições, você pode então enriquecer mais ainda sobre esse tema. Então, o tema de hoje é o último tema da lição, ou da revista. Então, a última lição, que é coisas sacrificadas a demônios, né? No último domingo nós estudamos sobre objetos que trazem maldição ou bênção, e hoje nós vamos falar então sobre coisas sacrificadas a demônios. Até no último domingo nós falamos um pouquinho a respeito disso, e hoje nós vamos tratar um pouquinho mais específico sobre esse tema. São 3 capítulos da carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler todos os 3 capítulos, porque o nosso tempo é escasso, mas vamos ficar no final do capítulo 10. Então, sobre esse tema especificamente, são 3 capítulos, capítulo 8, 9 e o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, que fala a respeito desse tema que entre nós ainda há muita controvérsia, né? Se você conversar entre pessoas no meio evangélico de tradição neopentecostal, pentecostal ou reformada, que é o nosso caso, você vai perceber que não há consenso. Então, o objetivo nosso é estudarmos o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tem a falar a respeito desse tema. Então, convido você a ler comigo primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do verso 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos do Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto entre vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia?
Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E o último versículo, que é o primeiro versículo do capítulo 11, que diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe na compreensão do estudo da sua palavra nessa manhã. Bondoso Deus, Pai Celestial, nós nos alegramos por estar nesse lugar, reunido com nossos irmãos, em comunhão com o Senhor, com o propósito de estudarmos a sua palavra. Ela é viva, é eficaz, é mais doce do que o mel, e temos o prazer, ó Deus, de estudar a sua palavra, porque ela nos conduz à vida eterna. E nós rogamos ao Senhor que, através do seu Santo Espírito, venha nos dar sabedoria, nos iluminar na compreensão fiel das Escrituras Sagradas, especificamente sobre esse tema, Deus, que o Senhor venha trazer luz às nossas mentes, que possamos, ó Deus, pregar a sua palavra de forma fiel, e que em nome de Jesus, ó Deus, possamos ser mais uma vez edificados pela ministração da sua palavra. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. O crente, ele vive rodeado de pessoas que não são cristãs. Você e eu trabalhamos com pessoas que são ímpios aqui não tem a ver especificamente sobre pessoas que não pagam seus impostos, que vivem na prática do adultério e outros temas que nós julgamos ser graves, né? Você vive, trabalha, estuda com pessoas que não são crentes, que vivem as suas vidas, trabalham, pagam seus impostos, e é natural que haja um relacionamento então com pessoas ímpias e também, devido às suas religiões, são diferentes da nossa, que são pessoas também idólatras. E em muitas dessas religiões é comum o oferecimento de alimentos às entidades espirituais. Você deve conhecer várias delas. Talvez você veio até de uma dessas religiões. E por causa disso, então, muitos crentes ficam preocupados em relação à comida, em comer, então, alguns desses alimentos que são oferecidos a imagens e entidades, e eles lhes podem trazer algum mal. Então, se você comer lá algum alimento, uma acarajé ou outra coisa, você fica preocupado se deve ou não comer, ou qualquer outro tipo de alimento, porque nós sabemos que são oferecidos a entidades, e nós vamos ver o que são essas entidades, esses ídolos, e alguns crentes ficam preocupados, então, às vezes até mesmo em descobrir, quando você vai comprar alguma, até não só alimento, roupa, perfume, alguma coisa, se aquela marca, determinada marca, os donos dessas marcas são pessoas que praticam algum tipo de adoração a ídolos e consagram, e você deve ter ouvido falar a respeito de várias coisas, né? Várias marcas aí. Então eu não vou comprar determinada marca, eu não vou comer determinado produto daquela marca, porque eu sei que o dono, o empresário, o presidente daquela grande indústria consagra tudo aquilo que ele tem a esses ídolos. Mas a pergunta que nós devemos fazer: será que essas preocupações elas são válidas para nós, cristãos regenerados em Cristo Jesus? O que acontece então quando o cristão ele come Então, o que acontece quando um cristão ele come um alimento consagrado nos cultos dessas religiões? Então, a igreja de Corinto ela passava por essas mesmas dificuldades, e o apóstolo Paulo então ele trouxe alguns esclarecimentos que devem ser aplicados nos
dias de hoje, nos nossos dias. Qual que é o tema aqui então que o apóstolo Paulo estava falando? Era a respeito de comer carne sacrificada a ídolos. Se aqueles irmãos deveriam comer ou não. No capítulo 8, eu convido você, a gente não vai ler todo o capítulo 8, 9, 10, porque o tempo, como eu disse, não dá tempo de a gente fazer toda a exposição de todo esse trecho, mas você vai perceber que havia ali, no meio da igreja de Corinto, pessoas que eram maduras, chamadas de cristãos fortes, e cristãos recém-convertidos, que eram chamados de cristãos fracos. Então, o apóstolo Paulo, o objetivo dele de tratar esse assunto é falar a respeito de como aqueles irmãos deveriam se relacionar em relação à consciência, se deveriam comer ou não carne sacrificada a ídolos. Por quê? Nos dias de hoje, meus irmãos, nós temos açougue, né? Se você vir aqui do lado, tem um açougue, você vai ao mercado, tem açougue. Naqueles tempos, não, naqueles tempos, as carnes que eram vendidas, provavelmente, quase 100% dos casos, eram de carnes que vinham do templo, onde eram os animais que eram sacrificados naquele tempo. Então era muita carne, e não era carne de segunda, né, meus irmãos? Era carne de primeira, porque era sacrificada a ídolos, e era o melhor que era sacrificado àqueles ídolos. E aquele sacerdote, ele separava toda aquela carne, a carne que era sacrificada ao ídolo, a carne que era para ele, a carne que sobrava e era vendida no mercado. E alguns também se alimentavam daquela carne sacrificada, aquela carne assada, né? E então aqueles irmãos que iam até o mercado comprar carne, provavelmente era uma carne sacrificada. E alguns daqueles irmãos, então, tinham dificuldade em comer daquela carne, porque sabia que aquela carne era parte do sacrifício que tinha sido oferecido aos ídolos daquele templo, principalmente a um templo muito conhecido como que adorava a deusa Diana. Nós conhecemos a história da igreja de Corinto, né? É numa cidade localizada portuária, onde muitas pessoas vinham até aquela cidade. Havia templos de adoração a várias deuses e deusas de prostituição, que tinham relações sexuais no templo com o objetivo de adorar aqueles deuses, e sacrifício também a essa deusa Diana, que era vestida de animais, então sacrificados. E aqueles irmãos recém-convertidos que vinham daquele meio e eram convertidos ao cristianismo, estavam agora adorando o único e verdadeiro Deus. Judeus também que estavam ali e tinham dificuldade de compreender toda essa situação. O apóstolo Paulo veio então trazer um assunto muito importante, que é a comunhão entre os irmãos, o amor que deve ser. Porque havia aqueles crentes fortes que sabiam o que eles estavam fazendo quando comiam aquela carne. Eles tinham a consciência que não estavam fazendo nada de errado. Outros não tinham a consciência que sim, estava fazendo alguma coisa que desagradasse a Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 e o capítulo 9, ele vai tratar uma parte doutrinária a respeito desse tema. Ele vem ensinar o que significa comer alguma coisa em relação a essa questão de carne sacrificada a ídolo. O versículo 4 do capítulo 8, se você puder acompanhar comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 4. Ele fala: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de carne sacrificada então a ídolos. Nós sabemos que o ídolo em si, ele não é nada, porque ele não existe. Eles estão adorando imagens de pedra, de madeira, gesso e por aí vai. E ele fala que isso, quando as pessoas sacrificavam esse ídolo, não era nada. Ele continua no verso 5: porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Então ele mais uma vez ratifica, confirma que existe só um Deus. Então era um engano sacrificar aqueles ídolos, porque eles não existem. E o verso 8 ele diz: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então o apóstolo Paulo estava dizendo aqui:
Existem os cristãos fortes que sabem que quando ele come aquela carne, eles não estão pecando. Mas existem aqueles irmãos fracos que falam que sim, é pecado. Então, o termômetro, aquilo que deve medir se você deve comer, não, então, comer ou não, é o amor ao próximo. Se você come alguma coisa e isso traz um peso para a consciência daquela pessoa, que é o seu próximo, então você não deve comer, porque é melhor que você não coma por amor ao próximo do que você comer e fazer que o seu próximo, o seu irmão, venha a tropeçar. E o verso 12, capítulo 8, ele está encerrando esse trecho, ele fala: e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então, quando você, por ser forte, sabe que você não está cometendo pecado nenhum, e sabendo que isso traz escândalo para o seu irmão, quando você faz isso, sabendo que está trazendo um peso na consciência do seu irmão, sabendo que para ele isso é pecado, então quando você peca, na verdade é contra, diz o verso 12 no final, contra Cristo que pecais. Então, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção daqueles irmãos que se chamam fortes, dizendo: quando vocês fazem isso, sabendo que para vocês não é pecado, mesmo assim fazem, sabendo que para o irmão mais fraco é pecado, vocês estão pecando contra o seu irmão e, em última instância, contra Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele puxa a orelha daqueles irmãos que se chamam fortes, mesmo sabendo que isso faz o irmão pecar, fazem mesmo assim, e ele fala que quando vocês fazem isso aos irmãos fortes, é contra Cristo que vocês pecam. E o verso 13 ele encerra do capítulo 8 dizendo: é por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Perceba, o objetivo aqui não é carne em si, mas é aquela carne que era sacrificada a ídolos. Porque por isso é importante nós lermos todo o contexto, para não pegar um versículo isolado e como algumas religiões, seitas não comem carne e usam às vezes esse versículo aqui. O apóstolo Paulo, o objetivo dele aqui era ensinar aqueles irmãos doutrinariamente que aquela carne sacrificada ao ídolo, se o irmão que era mais fraco achava que era pecado comer, e o irmão mais forte sabia que não era pecado porque não era pecado, aquele irmão mais forte deveria deixar até de comer carne, porque muito provavelmente, como nós falamos aqui, aquela carne era sacrificada. Os mercados, os açougues, né, que era naquela época, eram carnes que vinham do templo e eram carne de primeira, né, como eu disse aqui. Então era melhor não comer carne se aquilo fosse escândalo para aqueles irmãos fracos. No capítulo 9, o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito então dessas liberdades. O próprio apóstolo Paulo ele vai citar ele mesmo a respeito daquilo que ele deixou de fazer, deixou de receber por amor daqueles irmãos que achavam que aquilo que ele estava recebendo, que era dinheiro em relação por pregar, aqueles irmãos, ele deixou de receber para aqueles irmãos não pecassem. Aqui no versículo do capítulo 9, versículo 12 em diante, ele diz: se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E o verso 15: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, por melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Apóstolo Paulo aqui, alguns irmãos de Coríntios achavam que era errado o apóstolo Paulo receber dinheiro por pregar. Ele precisava viajar, ele precisava se alimentar, onde morar, e alguns daqueles irmãos achavam errado isso. O apóstolo Paulo, por questão de consciência daqueles irmãos, ele preferiu não receber. Ele preferiu então abdicar de receber
para aqueles irmãos então não pecassem. Aqui no verso 12 ele diz: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida, mas mesmo assim o apóstolo Paulo, ele, por consciência daqueles irmãos mais fracos, ele usa o seu exemplo em dizer que o termômetro, o que deve medir o relacionamento entre irmãos é o amor ao próximo. Interessante que o apóstolo Paulo, no capítulo 13 aos Coríntios mesmo, ele vai falar sobre o amor. E quando ele fala sobre o amor, ele diz que o amor ele é de abnegação, que o amor lá é o amor de renúncia, que o outro é mais importante do que a minha opinião, o que eu acho. Então percebam, meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo, ele já fala, ele dá o seu próprio exemplo em relação a como deve ser o relacionamento entre os irmãos. Tropeçar. O Senhor Jesus ele falou isso em Mateus capítulo 18, verso 6, quando ele diz: qualquer, porém, que quiser tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Aqui, é lógico, o Senhor Jesus estava criticando os fariseus que criaram várias interpretações da lei equivocadas, mas a pergunta aqui do nosso irmão Júnior é se aquilo que eu faço, mesmo sabendo que não é pecado, isso faz tropeçar uma outra pessoa, se eu devo fazer. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz que é melhor você não fazer isso por amor ao próximo, porque o que deve medir aqui é o amor ao próximo, sempre é o outro. O próprio apóstolo Paulo, ele deixou de receber dos coríntios, porque alguns dos coríntios achavam que isso era errado, ganhar por pregar o evangelho. Então, o que nós devemos compreender aqui, que aqueles irmãos mais fracos achavam que era pecado comer a carne que vinham nesse tempo. Quando ia comprar no mercado lá, a carne era sacrificada, tinha jeito, eles sabiam. E eles não compravam, os irmãos mais fracos não comiam. E os mais fortes sabiam que não era pecado, comiam. E aqui, então o apóstolo Paulo ensina aqueles irmãos dizendo: o amor ao próximo deve sempre ser a nossa régua para medir essa situação e para tomar as decisões nesse momento. Então, alguns lugares que nós frequentamos, algumas coisas que nós fazemos, agora tem rede social, né? Algumas coisas que você tem costume de fazer, se isso vai fazer com que o seu irmão peque, então é melhor você não fazer. Como ele diz aqui no verso 13, é melhor que nem coma carne mais. Então é possível viver sem carne, no caso, naquela situação, naquele contexto, que a carne era sacrificada a ídolos. Aqui foi apenas uma introdução, né, meus irmãos? A conclusão dessa primeira parte, em relação aos capítulos 8 e 9, é que a ortodoxia, que é o ensino doutrinário correto das Escrituras Sagradas, ela deve caminhar de mãos dadas com a piedade, de forma prática. E viver de forma piedosa é viver com amor entre cristãos, entre irmãos, em comunhão com o nosso irmão. Ou seja, a doutrina, ela deve levar o crente a praticar ações piedosas. Porque aqueles irmãos fortes conheciam muito a doutrina e sabiam que não era errado fazer aquilo. Só que o que faltava para aqueles irmãos é compreender que, por causa do amor, você deveria deixar de fazer tais práticas por amor ao próximo. Então, não basta você só conhecer doutrina, você tem que ser também uma pessoa piedosa. E isso, às vezes, é o que falta no nosso meio, né, meus irmãos? Agora, entrando no tema especificamente, a mesma carne
em situações diferentes. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo agora falar a respeito de 3 situações: comer carne sacrificada a ídolos no momento de um culto religioso, ou seja, comer carne no templo pagão junto com outras pessoas, que assim como nós convidamos outras pessoas para participar do nosso culto, aquelas pessoas pagãs convidavam também os irmãos de Corinto, os amigos, para participar desse culto. Comer essa carne que era sacrificada nesses eventos era pecado? Segundo ponto, o comer carne que era comprada no mercado, sabendo que ela era carne vinda do templo, era pecado? E terceiro ponto, comer carne na casa de amigos descrentes daquele tempo, sabendo que aquela carne também comprada era vinda desses templos ou comprada no mercado, e quase 100% da chance era vinda daqueles templos também. Então nós vamos estudar essas três situações, então, onde é pecado ou não tem pecado e por que é errado ou não. Aqui no capítulo 10, o apóstolo Paulo ele vai ensinar algumas coisas. Então perceba, do capítulo 8, capítulo 9 e metade do capítulo 10, ele vai falar de questões doutrinárias. E depois, da metade para frente do capítulo 10, ele vai falar como que o cristão deve se comportar diante dessas situações, em como viver de forma piedosa. Então, nos capítulos 8, 9 e metade do 10, é a parte doutrinária, a parte pesada, a teologia, para ensinar então o que é essa prática de comer carnes que eram oferecidas a ídolos. E agora ele vai falar a respeito de como deve ser então, de forma prática, no dia a dia, como aqueles irmãos convertidos, crentes, deveriam tomar suas decisões em relação a comer ou não carne. No capítulo 10, então, o apóstolo Paulo apresenta como o crente deveria agir em 3 situações diferentes, como eu disse aqui. Aqui do verso 1 ao verso 13, o apóstolo Paulo ele vai dar alguns exemplos, diz aí, da história de Israel. Que ele diz no verso 1: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Aqui o apóstolo Paulo, a impressão que nós temos é que ele dá a entender que ele está falando com aqueles irmãos mais fortes, que tinham um conhecimento muito profundo doutrinário da palavra de Deus, e por comer aquela carne sabiam que não estava fazendo nada de errado. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele vai chamar a atenção desses irmãos, tomando como exemplo as histórias do Antigo Testamento, as histórias de Israel. Que ele começa a falar a respeito que todos foram batizados lá em Israel do tempo antigo, naquela nuvem, como eles passaram pelo mar, no Mar Vermelho conhecido. E todos eles, verso 3 diz: todos eles comeram de um só manjar espiritual. Aqui o apóstolo Paulo ele dá a entender que, assim como aqueles irmãos que foram batizados no mar e sob a nuvem que Deus colocou sobre o povo de Israel, assim como eles foram batizados, assim também aqueles coríntios também foram batizados. Está colocando isso como exemplo. Do verso 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Assim como aqueles irmãos comeram do maná que caía do céu, que era semelhante a sementes de coentro, que diz a palavra de Deus, que Deus deu o alimento, assim também aqueles irmãos de Corinto também comem de um alimento espiritual, que era a ceia do Senhor, que ele vai falar isso mais à frente. E diz o verso 4: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Lá em Números capítulo 20, verso 11, diz que Moisés, um trecho muito conhecido, levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Aqui o apóstolo Paulo, lembrando a passagem lá de Moisés, quando ele fere a rocha, né, e lá em Massá e Beribá. Interessante que no início ali
da caminhada deles no deserto, quando eles saem do Egito, Moisés fere a rocha e sai água e o povo bebe. O povo estava o quê? Reclamando, né? Falando, nossa, no Egito a gente tinha água e a gente tinha isso, tinha comida, comia carne, e aqui a gente está comendo esse maná todo dia. Imagina, né? Comendo maná de manhã, comendo maná à tarde. E eu acho que eles estavam, a gente está enjoado de comer esse maná, a gente quer carne, né? Quer alho, quer cebola. Ele fala isso lá no Antigo Testamento, e que é tempero, que é uma coisa que dê sabor. E mais uma vez, no final dessa trajetória, depois de 40 anos, Moisés fere a rocha, e essa passagem que eu li em Números aqui, e mais uma vez a rocha acompanhando, né, o povo de Israel, Moisés ferindo aquela rocha, saindo água. Interessante que o apóstolo Paulo faz essa ligação entre a rocha lá do Antigo Testamento e o verso 4, que ele bebendo da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, aquela rocha seguia. O apóstolo Paulo fala aqui então que aqueles coríntios também bebem dessa água, mas essa pedra era o quê? Diz o verso 4, era Cristo. Então, mais uma vez, nós vemos aquela figura da pedra que era do Antigo Testamento, que Moisés fere e sai água, uma fonte de água. Aqui no Novo Testamento nós vemos Jesus, que é a pedra fundamental, e ele diz que ele era a fonte de água viva, né, meus irmãos? Então, aquela pedra prefigurava, apontava para Cristo no Novo Testamento. Então, assim como no Antigo Testamento, o povo de Israel, veja o apóstolo Paulo fazendo as ligações do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Assim como aquela pedra, eles bebiam de uma fonte espiritual, então apontava para algo que não era apenas físico, água, que saciava a sede deles, mas para Cristo. E os coríntios também, mesma forma, eles bebiam dessa pedra espiritual, que é Cristo, da mesma forma. Perceba, sobre batismo, aqueles irmãos foram batizados no Antigo Testamento, ele compara como o mar. Eles comeram, e os crentes coríntios também, batizados. Isso aponta o batismo, essa profissão de fé que nós falamos hoje, ela aponta como algo introdutório, quando você começa a fazer parte do povo de Deus. Os irmãos devem se lembrar que quando o povo de Israel ele sai do Egito, o calendário judaico começa a contar a partir dali. Quando eles saem, o mar se abre, o calendário para eles, o primeiro dia, o primeiro mês, é a partir do Egito. Então é algo introdutório, é uma nova vida. E nós que somos batizados, que professamos nossa fé, é a mesma forma. O apóstolo Paulo liga o povo de Israel, segundo a carne, que eram os descendentes, e os povos gentios que foram convertidos e foram introduzidos então a esse caminho, a essa nova vida através do batismo. O verso 3 ele fala sobre o maná, que aquele povo comeu do maná, o pão que desce do céu. No Novo Testamento eles comeram também desse pão que desce do céu, que é o Senhor Jesus. O maná apontava para o Senhor Jesus. O verso 4, bebi da mesma fonte espiritual, que era uma pedra, que acompanharam eles no Antigo Testamento. Moisés fere, sai água. Agora, no Novo Testamento, Jesus, que é a pedra fundamental, que é a pedra, que é a rocha, onde sai água, ele é a fonte de água viva. E o interessante, né, uma coisa curiosa, é que quando aqueles soldados, ele abre o lado com uma lança do Senhor Jesus, naquela cruz, o que sai dele? Diz lá o texto, sai sangue e água, né, fere com uma lança. Não tem como a gente não ligar com a passagem de Moisés, né, meus irmãos? E o verso 5 em diante diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Isso apontava que durante os 40 anos, apenas quem entrou na terra prometida? Alguém se lembra? Josué e Caleb, apenas esses dois. Ou seja, todo aquele povo que saiu do Egito, aquela geração, ninguém que era a terra prometida entrou a não ser Josué e Caleb. Eles receberam o batismo, eles receberam o maná do céu, beberam da fonte, beberam da água da pedra, mas entretanto Deus fez perecer aquele povo que era rebelde. Eles se misturaram com outros povos, desobedecendo às ordens de Deus, casando com pessoas que não eram do meio do povo de Deus. Isso levou que aquelas pessoas levassem o povo de Deus à idolatria, pós-idolatria. Nós percebemos então que
O fato deles terem recebido o batismo, comido o maná, bebido da fonte da água, Deus não se agradou da maioria deles. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? A mesma coisa aos Coríntios, aqueles Coríntios que se achavam fortes, tinham recebido o batismo, comido da mesa do Senhor, bebido da fonte espiritual que é Cristo. O apóstolo Paulo estava querendo dizer o seguinte, que diz o verso 12 aqui do capítulo 10: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O apóstolo Paulo está dizendo aqueles irmãos fortes: se você pensa que você está de pé, porque você professou sua fé, batizou, come do pão, bebe da fonte que é Cristo, tome cuidado, não se acha forte demais. Se você pensa que está de pé, veja que não caia. Então, entendendo o contexto, o apóstolo Paulo usa o Antigo Testamento para dizer aqueles israelitas que passaram por tudo isso, mesmo assim não entraram na terra prometida, apenas Josué e Caleb, dizendo aqueles irmãos que eram considerados fortes: tome cuidado, se você acha que está de pé e pensa que está de pé, cuidado para que você não venha cair. Isso é uma realidade, né, meus irmãos? Porque muitos de nós, às vezes, acham que nós podemos frequentar lugares porque eu vou lá não com o objetivo de fazer as coisas que as pessoas fazem, porque eu como ou bebo isso, não com o objetivo com que as pessoas fazem, mas cuidado, se você pensa que está de pé por ter a doutrina correta na cabeça, cuidado para que você não venha cair. E isso é fato, né, meus irmãos? Quantas pessoas fortes, irmãos, pastores e líderes que achavam, que pensavam estar de pé, caíram. Pessoas às vezes que nós achávamos piedosas, de anos e anos, décadas dentro da igreja, e você descobre que há mais de anos traía a esposa, tiveram filhos fora do casamento. Pessoas que pensavam estar de pé, mas não estavam atentas com os exemplos do povo de Israel, como nós vemos no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo então olha para a história de Israel e não faça a mesma coisa que eles fizeram. Eles seguiram outros deuses, eles pecaram contra o Senhor e eles pereceram e não entraram na terra prometida. E agora então o apóstolo Paulo, ao falar sobre essas coisas, a chamar a atenção do povo de Corinto ali, os irmãos da igreja de Corinto, ele vai iniciar agora a respeito da idolatria. Se aquilo comer carne sacrificada, então era cometer idolatria. E ele fala, portanto, ou seja, ele falou tudo isso, capítulo 8, 9, metade do capítulo 10, ele fala, portanto, ou seja, falou, agora eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Meus amados, veja o amor do apóstolo Paulo àqueles irmãos. Ele diz, fugir da idolatria. Então, o apóstolo Paulo, ele vai iniciar num assunto muito importante que é sobre idolatria. E ele diz no verso 15, falo como a criteriosos, ou seja, pessoas sábias que entendem e conhecem a doutrina. Ele diz, julgai vós mesmos o que eu vou dizer agora. Então, vocês que conhecem a doutrina, foram convertidos e conhecem, falo agora a vocês. Porventura, diz o verso 16, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, o apóstolo Paulo diz, quando aqueles irmãos cristãos convertidos que tinham vindo da religião pagã de Corinto, ou os próprios judeus que se converteram ao cristianismo, deixaram as práticas judaicas que eles ainda faziam antes de conhecer a Cristo, que eram o Messias, aqueles judeus convertidos, ou seja, se tornaram cristãos. Ele diz, quando vocês participam dessa comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, quando aqueles irmãos participavam da comunhão, isso é a ceia do Senhor, comiam do pão, bebiam do cálice, eles estavam participando daquele momento e da comunhão com Cristo.
E é por isso, então, eu abro parênteses aqui, que é difícil, isso não é uma crítica daqueles que estão praticando no meio dessa pandemia, ter ceia online, ter comunhão, ceia do Senhor online. Porque comer do pão é estar em comunhão com os irmãos. Tanto é que em algumas igrejas, até aqui acho que deve ter acontecido isso, que era um pão só e uma pessoa ia lá, pegava um pedacinho daquele pão. E outras igrejas, como a igreja luterana, é um cálice só, né? E cada um vai passando de um em um, é higiene, né? Vai passando de um em um e bebe daquele cálice. Essa ideia de cálices separados é uma ideia nova, mas naqueles tempos, e muitas igrejas ainda fazem que é o mesmo cálice, porque a ideia é de participar de um cálice e de um pão. Então, essa ideia de fazer ceia online foge muito daquilo que nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ensina. Então, é participar dessa comunhão. E o apóstolo Paulo está introduzindo, então, para falar a respeito da idolatria. E o verso 17 diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participam do único pão. Porque era assim, naquela época, era um pão só, a gente dava um pedaço, ou partilhava daquele pedaço. Ele diz o verso 18: considerai o Israel segundo a carne, ou seja, o Israel segundo os descendentes lá de Israel, Israel puro mesmo. Porque entre os irmãos de Corinto haviam judeus, que eram descendentes lá da linhagem de Israel, Jacó, né, que deu o nome para Israel, e também gentios que não faziam parte dessa linhagem e que tinham sido convertidos. Então não é o Israel espiritual, como nós falamos, mas considerar Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Se você olhar para o Antigo Testamento, em Números vai falar isso, Levíticos, que era como eram feitos os rituais, como deveriam ser as cerimônias de sacrifício. Quando o sacerdote ele ia sacrificar aquele animal que era oferecido por uma família ali, por alguém que estava oferecendo em relação aos seus pecados, o sacerdote separava a sua carne, as pessoas se alimentavam de uma parte daquele sacrifício diante dos sacerdotes. Então ali, o apóstolo Paulo está dizendo no verso 11: não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Ou seja, diante daquele altar que estava sendo sacrificado aquele animal, as pessoas estão participando daquela situação ali de sacrifício, então, a Deus, uma oferta de sacrifício a Deus diante daquele holocausto. Então o apóstolo Paulo considera Israel segundo a carne, ou seja, aqueles rituais do Antigo Testamento. Não é certo que aqueles que se alimentam, ou seja, os sacerdotes, o apóstolo Paulo talvez estava querendo dizer em relação ao sacerdote, que se alimentava daquele sacrifício, ou o israelita, que estava diante ali do sacerdote comendo, eles são participantes do altar diante daquela situação. E ele diz no verso 19: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Então, o apóstolo Paulo fala do exemplo de Israel, agora, o exemplo agora do templo pagão, a carne sendo sacrificada a ídolo. É alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? O apóstolo Paulo tinha ensinado isso no capítulo 8 e capítulo 9. Verso 20: antes digo que as coisas que eles sacrificam, acompanhem comigo, diz aí, verso 20: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Olha que interessante. Então o apóstolo Paulo ele fala: quando Israel sacrificava, o sacerdote comia, aquele que estava oferecendo o sacrifício comia também ali, estava participando do altar, que diz ali o verso 18. Agora, quando alguém come uma carne sacrificada a ídolo, diante daquela cerimônia de adoração àquele ídolo, o que está acontecendo ali? Ele está participando do altar da mesma forma, é uma comparação. Então, aquelas pessoas, quando estão participando daquele momento, daquela cerimônia religiosa, eles estão adorando ao quê? Aos ídolos? Não, porque ídolo não existe, diz o apóstolo Paulo no verso 19. O que está por trás do ídolo? É a demônios que as sacrificam. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo ele usa alguns trechos do Antigo Testamento que falam a respeito o que está por trás de todo ídolo. Quando a pessoa está adorando o ídolo, sacrificando, oferecendo essas oferendas para o ídolo, para essas entidades. O que são, na verdade,
não é aquela pedra ou aquela pedaço de madeira, gesso, metal, mas o que está por trás dos ídolos são os demônios. Em Deuteronômio capítulo 32, verso 17 diz: sacrifícios oferecem aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Salmo 106, verso 37. Pois imolaram seus filhos, ou seja, sacrificaram os próprios filhos e suas filhas aos demônios. Era o deus Moloque, onde as pessoas sacrificavam crianças a esses deuses. Então não é um ídolo de pedra, de bronze, de aço, gesso e por aí vai, porque eles não existem. O que está por trás desses ídolos são os demônios. E o verso 21, então, o apóstolo Paulo, ele faz comparando entre participar da mesa do Senhor, que é a comunhão, e participar da mesa dos demônios. Ele diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quando você participa dessas cerimônias religiosas, onde você come, você está participando da mesa dos demônios, assim como vocês que são convertidos, foram batizados, por aí vai, participam da mesa do Senhor, vocês são participantes também desse momento, desse cálice. Então vocês não podem participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. E o verso 22 diz: ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? O apóstolo Paulo chama a atenção aqui. Então, primeiro ponto: comer carne no templo pagão. O cristão pode comer? A resposta é não. Você não deve comer. Se você é convidado a participar de alguma cerimônia aí, de alguma entidade, e se oferecido comida para você, sabendo que está diante de uma cerimônia, você não deve comer, porque você não deve comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, porque é demônios que são oferecidos. Então, por vezes, os crentes são chamados a participar de cultos religiosos que não têm a Deus como alvo de adoração. Aqueles irmãos do Corinto eram convidados para participar das cerimônias do templo pagão, mas eles não deveriam comer daquilo. Mesmo com a perda de relacionamentos, amizade, não convém então que o crente participe ativamente desses momentos. Então você não deve fazer isso. Então a pergunta: pastor, presbítero, líder, será que eu devo comer então quando participar de uma cerimônia, alguma coisa que eu sei que ali está sendo oferecido algum ídolo? Você não deve comer, porque você não deve participar dessa mesa sabendo que você participa da ceia do Senhor. Opa! Praça Anchieta, comer o tropeiro, né? Se você sabe, ali não é uma cerimônia religiosa, eles estão vendendo para arrecadar fundos para poder fazer alguma coisa. O que eu estou querendo dizer aqui é: se você sabe, tem consciência que ali está tendo uma cerimônia religiosa de oferenda a deuses, seja qual for, você não deve comer. Agora, se ali o objetivo é como um mercado de vender bolinho, vender para arrecadar, você não tem problema comer. Agora, se você participa de um momento tendo consciência que aquilo está sendo oferecido mesmo com o objetivo de adoração, que eu acredito que não seja o caso ali, você não deve fazer. Certo? Então, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente aqui. Opa! São dúvidas, né? Realmente, sim, como é que comprar aqui na praça, né? Que tem mesmo. Sim. Entendi. Então, a dúvida sempre é essa, né? Eu sabia que ia ter. A dúvida sempre é essa, né? Aqui, a questão aqui é adoração a deuses é semelhante àquilo que nós fazemos na mesa do Senhor aqui.
quando tem a ceia do Senhor, você convida outras pessoas para participar aqui da ceia do Senhor, né? Do culto de domingo. Só que pode ser que seja o dia, seja a ceia do Senhor. Essa pessoa, ela não deve comer também na nossa mesa, se ela não é membro de uma igreja evangélica. Lembra que o pastor sempre fala, se você é membro de uma igreja evangélica que está em plena comunhão com a igreja e com Deus, você deve participar, porque essa mesa não é exclusiva da igreja presbiteriana do Brasil. Porque o apóstolo Paulo, ele fala lá, se você come sem discernir o corpo, você está comendo, bebendo juízo. Então você tem que ter consciência do que você está fazendo ali. Não é qualquer um que pode comer da mesa do Senhor, que o apóstolo Paulo ensina. É a mesma ideia, só que agora voltada para os sacrifícios aos ídolos dos templos pagãos na época. Se você for convidado a ir a uma cerimônia religiosa e ali está sendo oferecido o sacrifício, você não deve comer daquele alimento. Então a pergunta da Dona Ruth, eu comprei bolinho no mercado ou no lugar que estava vendendo, é pecado? Eu creio que não, porque isso não é uma cerimônia religiosa. Não, mas que seja na igreja lá, é porque era um mercado, né? Que seja, mas se é uma cerimônia, você tem consciência que é uma cerimônia religiosa de oferenda, você não deve comer. Entendi. Então, assim, para esclarecer, meus irmãos, se você sabe que você vai no lugar e está tendo um culto religioso, esse é o foco. E você sabe que culto a ídolos não existem, porque há um só Deus. Você sabe que por trás desses ídolos, então, são a demônios. Você não deve participar disso. Você não deve comer se é um culto religioso. Assim como eu disse aqui, um culto religioso, no nosso caso, não é qualquer um também que participa. E aqui, não me entendam mal que qualquer um, porque nós somos melhores. Não. Aqueles que têm consciência do pecado, que conhecem o Evangelho, conhecem a Cristo, professaram a sua fé, participam então dessa mesa. Não é que o objetivo não é dizer quem é melhor ou pior, mas saber de consciência, que o próprio apóstolo Paulo diz. Agora, a gente vai entrar no assunto mais à frente, isso. Se você vai nesses locais, e para alguns irmãos ainda isso não está bem alinhado, e você sabe que aquele irmão acha pecado você ir até esse lugar, praça, comer tropeiro, e aquele irmão, não, isso é um absurdo, isso eu não faço, isso você não deve comer, certo? Então, se o seu pai que é crente, sua filha é crente, um irmão da igreja que é crente, vê você lá na praça e fala, meu Deus, ele está comendo bolinho, tropeiro, que absurdo, isso é pecado, então você não deve comer, porque o que mede, qual que é a régua? O amor ao próximo. Crentes fracos, não no sentido de menosprezar, ou seja, que tem dificuldade ainda de compreender, não tem essa clareza doutrinária, e os crentes fortes, que têm essa clareza doutrinária, mas que não praticam a vida piedosa, não vivem na prática do amor. Então você não deve fazer essas coisas, certo, meus irmãos? É esse que é o assunto do apóstolo Paulo. E sempre vem à baila, né? Essas festividades que tem aí das igrejas que não são evangélicas, então, como ou não como, devo ou não devo comer. Então, o primeiro ponto aqui deixa eu colocar um horário aqui. Diante do culto, não coma. Se você sabe que é uma cerimônia religiosa, você não deve comer, porque você não deve participar da mesa dos demônios e participar da mesa do Senhor ao mesmo tempo. Não tem como servir a dois senhores, né? Mesmo que isso possa ocorrer perda de relacionamento, amizade, é preferível agradar a Deus, como diz o apóstolo Paulo, do que agradar a homens, né, meus irmãos? Segundo ponto, primeiro, culto, comer carne no templo pagão, uma cerimônia religiosa, você não deve fazer. Agora o segundo, e comprar carne então no mercado, sabendo então que para eles comprar carne no mercado era comprar carne que foi oferecida lá no templo, não tinha jeito, né? Fazia parte do sacrifício, uma parte era o sacerdote sacrificado, outra parte
carne de primeira, né, ainda. Aqueles irmãos da igreja de Corinto deveriam comprar carne comprada no mercado? Eu convido você então a acompanhar comigo aqui do verso 23 em diante. Todas as coisas são lícitas, no capítulo 10, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Mais uma vez, o amor ao próximo. Essa palavra, todas as coisas são lícitas, não sei se na sua Bíblia, é a Nova Almeida Atualizada, ela já vem entre aspas. A nossa aqui, Almeida Revista Atualizada, a versão da nossa Bíblia, ela não está entre aspas, mas a Nova Almeida já vem, porque essa frase provavelmente não é do apóstolo Paulo, mas aquilo que os coríntios, ou uma coisa que falava na sua época. Todas as coisas são lícitas, então eu posso fazer tudo. Os crentes fortes, ele fala, eu posso fazer tudo. Mas o apóstolo Paulo, então, ele fala, depois dessas aspas, não sei se você está com a Bíblia Nova Almeida Atualizada, a NAA, ele diz, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, entre aspas de novo, mas nem todas edificam. Ele diz, em relação, então, ninguém busque o seu próprio interesse. Não é muito o que você pensa, que você pode fazer todas as coisas, mas é o de outrem, diz o verso 24. Mais uma vez aí, o amor ao próximo. E a partir do verso 25, então, ele fala, você vai lá no mercado comprar carne, e ele diz no verso 25, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Então, você não, o Corinto lá, o irmão da igreja de Corinto, ia no mercado e ia ficar perguntando, viu, essa carne aqui? Viu, essa carne foi sacrificada lá? Foi sacerdote fulano de tal, seu Zé lá que fez, preparou? O Corinto devia ficar perguntando isso, porque ele devia comprar tudo que tiver no mercado, não ficar perguntando por motivo de consciência aquilo. E cabe a nós também, às vezes há propaganda, campanhas de boicote de marca tal. Eu não vou comprar marca tal porque eles fazem isso. Eu sei que o cara é satanista e eu não vou comprar. Não é para você fazer isso, você pode comprar. Porque, olha o que diz o verso 26, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo é de Deus. As coisas que são sacrificadas a esses ídolos, que são em última instância a demônios, você não deve participar do culto religioso. Agora, saiu daquele momento, aquilo vira carne, vira não, né? Continua sendo carne, assim como no nosso caso. Eu lembro que quando eu era criança, acabava a ceia do Senhor aqui, né? Que é o pãozinho e o cálice. Daí os diáconos levavam até lá embaixo. O que a criançada fazia? Ia lá embaixo e mandava ver. E tem uns aqui entre nós, não vou citar nome, pegava até o resto do cálice que alguém tinha tomado para mandar ver também. Isso não é pecado, meus irmãos, porque acabou a cerimônia. Há casos até de pastores que pegavam todo aquele pão, aquele cálice, enterrava lá no fundo do quintal da casa, porque ninguém podia mais comer, porque aquilo era consagrado. Acabou o momento, meus irmãos, da ceia, o culto continua sendo pão, continua sendo cálice. Não há problema de fazer isso, mas por motivo de consciência, o irmão que acha que isso é pecado, então você não deve fazer. Sempre volta nesse ponto. Então, aquela carne que foi consagrada, saiu ali, ela é carne, é de Deus. Então, fica aqui então mais um exemplo para nós irmãos. Aqueles que são crentes fortes, isso, mais uma vez eu ressalto que fortes não tem a ver melhor do que o outro, mas que está com a consciência decidida, questão doutrinária, deve fazer. Aquele que não está, então não faça por motivo de consciência. E aqui o apóstolo Paulo então vai falar no verso 27, se você coma de tudo, né? Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser. Então aqui, voltando, né, para a gente encerrar essa parte aqui do mercado. Você vai lá no mercado, você pode comer de tudo que se vende no mercado. O motivo que, a partir do momento que a carne sai então do ambiente do culto, que a lição nos coloca aqui, ela pode ser considerada limpa. Da mesma forma que os elementos da ceia deixam de ter o seu significado fora do culto, o mesmo acontecia com aquela carne. Isso vale tanto para alimento quanto para roupa, objeto, acessório e etc. Mas tudo sempre deve ser recebido com ações de graça, porque tudo deve ser pela glória de Deus, que diz o verso
31, né, que ele fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, saiu do momento religioso, cerimônia, dê graças a Deus, porque é de Deus aquilo, é bênção de Deus. Alguma pergunta até aqui no mercado? Eu acho que essa parte do mercado responde um pouco o que a dona Ruth tinha dúvida, né? Alguma pergunta em relação a isso? Então, carne sacrificada a ídolos no momento religioso, do culto, não participe, não coma. Carne que saiu lá no caso de Corinto, saiu do momento religioso lá de consagração, seja o que for, saiu daquele ambiente, o irmão lá de Corinto poderia comer. Agora, um outro ponto, que é comer na casa de um amigo, né? Comer na casa de um amigo, ou comer na casa de um amigo descrente, né? Que comprava carne, ou era pagão, participava daquele ambiente e trazia parte daquele sacrifício que ele levava para casa, para comer. Eu devo comer ou não? A terceira, então, situação que gerou certa dúvida entre os coríntios, ou os coríntios, era sobre os convites para almoçar na casa de alguém, né, que tivesse uma religião pagã. Como nós já explicamos aqui, parte da comida oferecida aos ídolos no templo era trazida de volta para a casa daquele ofertante, daquele amigo, então, lá de Corinto, que era pagão, sacrificava e trazia para casa para se alimentar. Era um direito dele. Então, assim, quando alguém era convidado para comer na casa de um adorador de ídolos, a carne usada era sobra, então, daquele culto religioso, daquele momento de sacrifício, de oferta. Então, qual que é a resposta do apóstolo Paulo para esse caso? A resposta, meus irmãos, é sim e não. Por que sim e não? Aqui no verso 27, então, ele vai falar sobre isso. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, então, o pagão lá, que era amigo lá de um irmão de Corinto, convidava para almoçar na casa e aquela carne era sacrificada a eles. Então, se algum dentre esses pagãos vos convidar e vocês forem lá e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós. Não vai ficar perguntando, né? Olha lá, ó, sem nada perguntar, tipo motivo de consciência, vai ficar perguntando, viu? Essa carne aqui é lá do templo lá que você trouxe? E dizer, eu sou crente e não posso comer. Não é para você ficar perguntando, o apóstolo Paulo disse aqui por motivo de consciência. Porém, diz o verso 28, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, verso 28, consciência de quem? Verso 29 diz, consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Foi na casa, ofereceu carne, você não vai ficar perguntando, essa carne é sacrificada lá a deusa Diana? Não, não é para você perguntar, mas é para você comer e ficar quietinho e comer, na casa do seu amigo lá. Mas, se alguém disser, diz o 28, diz, essa coisa aqui que eu estou oferecendo é sacrificada, a ídolo, ele diz aqui, não comais, por causa da consciência. Consciência de quem? Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Então, o apóstolo Paulo diz, para o crente comer, então, tudo que era posto na sua frente, mas caso ele fosse alertado sobre o fato de a carne ter sido sacrificada a ídolos, e houvesse algum crente fraco, então, por causa da consciência, naquele lugar, era melhor não comer, para não causar escândalo àquele irmão. Então, não a sua própria consciência, mas em relação àquela que acha que é pecado. Imagine, você forte, crente, bem decidido em relação doutrinária, e tem um outro irmão que não é, que está junto com você ali diante de você. Os dois, não é para ficar perguntando, essa carne é sacrificada, não, mas se aquele que te convidou lá e falou, essa carne é sacrificada, né? E aquele irmão fraco, ficou sabendo, agora ele não vai querer comer. Você vai comer porque você é forte? Você não deve comer por causa do irmão que acha que é pecado comer. Então, é a mesma coisa parecida com a do mercado. Então, por consciência, para não causar escândalo àquele irmão, você não deve comer, então, daquele alimento. Então, não importa se para você
você está convicto que não é pecado. Mas se você sabe que por irmão lá, ele não está muito decidido ainda, ele tem dúvida, fica batendo na cabeça dele, eu vou estar pecando, então você não deve comer por amor a ele. Mais uma vez, então, a prática do amor ao próximo é aplicada, como havia acontecido no capítulo 8. Isso significava que amar ao próximo significa buscar não seu próprio interesse, como diz 1 Coríntios capítulo 13, verso 5. Se o crente deve buscar a edificação do próximo, é necessário privar-se, então, de alguns privilégios para não ferir a consciência do seu irmão. Então, concluindo aqui, meus irmãos, então o apóstolo Paulo, ele lidou aqui com um problema que surgiu na igreja de Corinto, que é também um problema que pode surgir no nosso meio, que era comer ou não comida que era oferecida a ídolos. Esse não é um assunto tão simples, por não haver algo claro quanto a essas situações, mas Paulo, primeiramente, ele mostra que o amor ao irmão mais fraco deve superar a liberdade do crente. Por causa da graça que nos foi dada, nós cremos que nós somos livres para fazer o que quisermos, se aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer de forma livre. Mas ao mesmo tempo, como o apóstolo Paulo diz aqui, todas as coisas são lícitas. Se a palavra de Deus permite, então você deve fazer. Mas nem todas você deve fazer por consciência do irmão e amor ao próximo. Então Paulo primeiramente mostra que o amor ao irmão mais fraco deve superar a liberdade do crente. Não importa se para você está bem decidido, mas se isso faz o seu irmão tropeçar por causa do irmão, por causa do amor que você tem a ele, que faz parte da comunhão, que faz parte do corpo de Cristo, que come do mesmo pão, bebe do mesmo cálice, você não deve fazer então. Também mostra que participar ativamente de cultos idólatras, isso é importante, é o mesmo que se associar a demônios. Por fim, ele mostra que todo alimento fora do ambiente de culto deve ser recebido com alegria e gratidão a Deus, que é o dono de tudo, como o próprio apóstolo Paulo diz, desde que não escandalize alguém. Por mais que não seja pecado, que saiu do ambiente de culto, você não deve comer se isso escandaliza algum irmão que ainda tem dificuldades com isso. Então, com isso, o texto mostra que o grande problema não é a origem da carne em si, perceba, mas o estado do coração do homem. Se todo alimento vem de Deus, não existem outros deuses, não há por que o crente temer essas entidades criadas pela mente humana. No entanto, até o simples ato de comer e beber, algo deve ser feito para glorificar a Deus. E escandalizar alguém ou chegar muito perto do pecado são atitudes que não glorificam a Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo encerra esse trecho dizendo: portanto, verso 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, ou seja, pessoas da linhagem de Israel, pessoas que não vieram da linhagem de Israel, ambos convertidos ao cristianismo. Você não deve tornar causa de tropeço para esses. Fazei tudo para a glória de Deus, nem tampouco para a igreja de Deus. E o verso 31 diz: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, o apóstolo Paulo dizendo isso, não buscando o meu próprio interesse, que ele já deu o exemplo dele, de não poder receber, porque alguns achavam que isso era errado, mas o de muitos para que sejam salvos. O objetivo do apóstolo Paulo era que aqueles irmãos fossem salvos. Então não importa, ele acreditava na providência de Deus, e ele dava a ele como exemplo. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui no verso 1, capítulo 11: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele diz: me imitem em relação ao meu amor que eu tenho àqueles irmãos judeus, gentios que se converteram, porque eu estou sendo imitador de Cristo. E aqueles irmãos, então, deveriam ser imitadores do apóstolo Paulo, porque ele estava imitando aquilo que Cristo ele fez. Ele não precisava morrer naquela cruz, ele não tinha pecado nenhum, mas ele optou por morrer na cruz
por ordem do seu Pai. Ele foi até aquela cruz, morreu por causa do meu, por causa do seu pecado, daqueles a quem ele escolheu, ele se entregou. E isso é amor. Mesmo o outro não podendo oferecer nada, porque estavam mortos os seus delitos e pecados, Cristo, ele morreu. E nós devemos dar graças a Deus. Então, uma aplicação, meus irmãos. Primeiramente, é preciso lembrar que todo alimento vem de Deus. Deus criou as coisas, não foram os demônios, não foram os ídolos. Ele é o dono do céu, da terra. Por isso, agradeça pelo sustento diário que Ele te dá. Em segundo lugar, lembre-se de que Deus lhe deu liberdade pela graça. Mas não use essa liberdade para dar lugar à libertinagem. Isso é importante. Isso significa que há certas coisas que o cristão não deve fazer. Lugares em que não deve ir, momentos em que certos alimentos devem ser evitados. Em terceiro lugar, o conhecimento da nulidade dos deuses, esses ídolos falsos, não nos permite que ignoremos o amor ao próximo. Se você sabe que existem irmãos mais fracos que você e pode se privar de certas coisas por amor a eles, você deve fazer isso. Melhor é fortalecer um irmão na fé do que se valer de prazeres transitórios. Por fim, lembre-se de que a contaminação nunca vem por meio de alimentos ou objetos, mas sempre surge no coração. O próprio Senhor Jesus nos ensina isso. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que é o seu coração. No Mateus capítulo 15 ele fala: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. E o Mateus capítulo 15 verso 20 diz: são essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Que era uma crítica aos fariseus na época, que lavavam as mãos porque achavam que era pecado não fazer isso. Muito bem, nós encerramos então essa lição, essa revista. Como eu disse, se você tem interesse em conhecer mais a respeito desse assunto, toda a revista é baseada no livro do pastor Augusto Nicodemos, que significa O que você precisa saber sobre batalha espiritual. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida que ficou muito claro em relação às passagens que nós tivemos aqui, ou algum assunto que ficou para trás também? Alguém gostaria de perguntar? Ensinando, né, meus irmãos? O objetivo dessas lições, em relação a tudo que nós falamos, especificamente o tema de hoje, em comer ou não, é ensinando. Você sabe hoje que não é pecado algumas coisas, segundo o que o próprio apóstolo Paulo ensinou aqui. Então, aqueles irmãos que ainda têm dificuldade, é preciso rever, porque a graça que nos foi dada é para a liberdade, como a palavra de Deus nos diz. Mas existem limites para essa liberdade, porque sempre terão no nosso meio pessoas novas, convertidas, e às vezes pessoas que, por ensinos errados no passado, às vezes até mesmo pastores no passado, que deveriam ensinar de forma correta a palavra de Deus, acabaram passando um ensino equivocado, enganado, às vezes até por zelo mesmo da palavra de Deus, e é bom nós frisarmos isso, mas que muitos entre nós, às vezes está 40, 50 anos, ainda tem dificuldade em alguns assuntos. Mas o objetivo nosso é ensinar. E aqui nós estamos, né, os presbíteros, o pastor, de ensinar o que a palavra de Deus nos diz. Então, se você ainda tem dúvida, reveja a graça de Deus. A graça de Deus te deu liberdade para fazer e comer e beber, porque tudo vem de Deus. Mas não use dessa liberdade, como a própria lição encerra aqui, para libertinagem. Você não deve fazer isso. Então, com respeito em relação, às vezes, nossos pais, que são crentes, avós, e têm dificuldade, pense em relação ao amor que você deve ter em relação a eles. É melhor que você deixe de fazer algumas coisas por amor aos nossos irmãos, do que fazer por um prazer que
dura ali alguns minutos, algumas horas, mas que isso possa fazer tropeçar a um desses irmãos. O objetivo nosso é que todos que nos cercam vão para o céu com a gente, que não se desviem do caminho. Então é mais importante eu deixar de fazer coisas por causa do amor ao nosso próximo do que ter o nosso prazer ali momentâneo, transitório. Mas uma boa pergunta aqui: aqueles irmãos que ainda têm dificuldade, olhe para a graça, para a cruz de Cristo, né? Cuidado cair no legalismo que não é bíblico, né? O objetivo nosso aqui é sempre mostrar verdades escrituras com zelo e também mostrar os limites dessa liberdade que nós temos. Sempre a nossa régua deve ser o amor. O apóstolo Paulo ensinou isso no capítulo 13 inteiro, né? 1 Coríntios, sobre o amor. Ele fala no início, né? Eu vou mostrar para vocês um caminho que é sobremodo excelente. Não é fácil viver dessa forma, mas é a maneira que nós vemos o exemplo de Cristo. Mais uma pergunta? Respondido, Matheus? Mais alguma? Então isso serve não, como o próprio apóstolo Paulo ensina no verso 31, portanto, quer comais, bebais ou fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. No fim das contas, é amor ao próximo, é amor ao meu irmão que tem dificuldades com alguns temas, mas no fim das contas é para a glória de Deus. Nossa irmã? Exatamente, isso é importante que o nosso irmão colocou, é que é dar graças pelo alimento. Não importa se é um lanche, se é uma pizza, saiba que aquilo é de Deus. Deus é dono de todas as coisas, inclusive do alimento. Então, se você está numa lanchonete, numa pizzaria, na sua própria casa, eu não digo você fazer isso na casa de uma pessoa que não é crente, mas você pode fazer uma breve oração aqui, agradecendo a Deus, talvez de maneira silenciosa, mas isso é importante, que a dona Beth colocou, nossa irmã colocou, que nós devemos dar graças. O apóstolo Paulo, ele diz isso, sobre dar graças. Você que é pai de família, que é o chefe do lar, tome a iniciativa e faça isso. Se você não tem um pai crente, mas ore ali, por mais que seja de maneira silenciosa, por mais que você não seja o chefe ali da casa, mas tome a iniciativa, dê graças a Deus, porque aquele alimento de Deus. Nós falamos aqui sobre coisas sacrificadas, mas nós como crentes, nós sabendo que tudo vem de Deus, nós devemos dar graças a Deus. Não é pela força do nosso braço, né, que nós achamos às vezes pelo salário que nós temos e compramos as coisas, mas é graça de Deus. Então, tome a iniciativa, faça isso, certamente Deus vai nos abençoar. E nós comemos não apenas por causa para encher nossa barriga, matar nossa fome, mas nós comemos para a glória de Deus, né, como o apóstolo Paulo ensina.